Termo de depoimento número 31, que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente e acompanhado de seus defensores, Luciano Felden, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se estes são os defensores por ti nomeados e ainda se é de livre e espontânea vontade que compareces à presença do Ministério Público Federal no intuito de contribuir com o acordo celebrado com base na Lei 12.850 de 2013. Pergunto ainda se tem ciência de que os benefícios do acordo necessariamente decorrem da tua contribuição, seja mediante depoimentos ou da entrega de outros elementos de corroboração. São meus advogados, estou espontaneamente. Marcelo, eu vou lhe pedir para, por favor, falar sobre o anexo 9, regime de tributação de lucros no exterior, pleito de favorecimento fiscal. Primeiro, confirme, por favor, o conteúdo do anexo que foi entregue pela sua defesa e depois, se puder, explicar os termos dele, por favor. Eu confirmo o anexo. Esse é um dos temas que transitou na minha agenda com o Guido. Esse era um tema que não era só nosso também, quer dizer, várias empresas envolvidas nesse assunto, que era a questão da tributação do exterior, que o Brasil estava mudando, quer dizer, e todas as empresas defendiam o que se praticava na maior parte do mundo, que era você tributar quando o resultado era internado. E o Brasil queria tributar independentemente do resultado ser ou não internado, o que ia dificultar muito a nossa concorrência com as empresas no exterior. Então, se mobilizou grande parte dos empresários. Mais uma vez, eu era um dos que tinha uma relação mais próxima com o Guido, portanto, eu acabava interagindo, muitos empresários acabavam também me puxando para resolver o assunto, mas era uma discussão ampla e nas reuniões tinham às vezes 10, 20 empresas. Tá? Esse assunto tem várias fases. Que empresas eram essas? Olha, eu botei aqui algumas, são as principais multinacionais, eu me lembro, Vale, Ambev, JBS, Gerdau, Embraer, BRF, todas as empresas multinacionais estavam nessas discussões. Não necessariamente todos em todas as reuniões, entendeu? Sim. Algumas reuniões eram a 3, a 4, a 5, mas de certo, todas as multinacionais tinham interesse nisso, quer dizer, aquelas que tinham operações no exterior. Isso decorreu basicamente, esse assunto foi chamado a atenção da Receita por uma questão que foi um planejamento tributário, foi a grande questão da Vale. Porque a Vale usou aquele planejamento fiscal de fazer via uma offshore na Suíça, e na prática, o que parece que estava fazendo era, de fato, você estava levando para o exterior um lucro que podia ser no Brasil. E a gente dizia que não era a mesma coisa de você, tudo bem, quando era um planejamento fiscal, de você estar fazendo por preço de transferência, levando para o exterior o lucro que era do Brasil, a gente até concordava. Agora, quando a gente tinha operação no exterior, não dava para tributar. E no nosso caso, a gente tinha, por exemplo, a consultora tinha 70% da operação no exterior. Eu não podia tributar de maneira diferente dos meus concorrentes, principalmente os espanhóis e tudo mais que eram concorrentes. Então, aí se mobilizou e teve várias. Isso, inclusive, bagunçava o repeto, que era a questão de óleo e gás. A Petrobras entrou pesado nisso, que a Petrobras passaria a ter um passivo grande com isso. Porque lembra que a questão do repeto era como se fosse uma exportação. E aí teve várias fases. Numa primeira fase, até por interferência da Petrobras, resolver a questão do óleo e gás. E aí, com isso, resolveu parcialmente a questão da Odebrecht Óleo e Gás. E nós ficamos com o problema da Braskem e da construtora para resolver, e as outras empresas também continuaram. E aí veio uma primeira solução que não satisfez ninguém. Teve uma reunião no Ministério da Fazenda com muita gente, eu estava incluído. E aí, depois dessa reunião, o Guido colocou o assunto, ninguém ficou satisfeito, e esse assunto foi mal repercutido na mídia, o governo acabou voltando atrás, e aí fez uma questão deu um crédito presumido para resolver a questão em alguns setores. Por quê? Qual era a preocupação do governo? Caracterizar que eram setores que de fato produziam no exterior e não que estavam fazendo preço de transferência. O grande problema era o preço de transferência. Então, esse assunto acabou sendo resolvido, foi um assunto que ocupou muito minha agenda, e esse assunto foi outro que, junto com outras empresas,
coordenado, o Cláudio coordenou junto com outras empresas intervenções no Congresso. Qual foi o tipo de compromisso que Cláudio e outras empresas aceitou? Eu não sei precisar, mas houve com certeza dentro daquela linha. Esse exemplo aqui também, eu acho que, de certo modo, ele reforçou porque que acabou sendo melhor para a gente a maneira com que eu conduzia a conta italiana comunitária. Porque, por exemplo, lembra que em 2008, 2009, quando eu estava negociando o Refis, veio um pedido específico contra o Refis. Naquela época eu estava construindo uma relação com o Guido, eu aceitei. E no fundo a gente aceitou 50 milhões por conta do apoio dela. Só que o Refis não era só para Braskem e para Odebrecht, era para todo mundo. E talvez eu tenha sido o único besta que acabou pagando. Veja que, nesse momento, como eu passei a ter uma conta ampla, sem vínculo, aquela relação mais diferenciada, onde ele sabia que eu ia dar e eu tinha um compromisso, já não veio mais um pedido específico para isso. É óbvio que a relação que eu tinha, o atendimento, pesava o fato de que eu e outros eram grandes doadores. Entendeu? Mas, de fato, aqui não houve, como houve no Refis, um pedido de contrapartida específica, porque aí já entrou naquela relação consolidada e o fato de que ele sabia que eu ia doar para a campanha de 2014, como eu tinha doado para a campanha de 2010. Entendeu? Agora, onde teve também intervenções foi no Congresso. Obviamente que quando é um tema desse amplo, minha recomendação para Cláudio era sempre, não vá assumir compromisso para a gente bancar coisas de todo mundo. Então, divide os compromissos com outras empresas e alinhe com as empresas que têm interesse. Nesse caso, quem tinha interesse era a Braskem e a CNO, que tinham operações no exterior. Saberíamos explicar, Marcelo, por favor, quais foram as alterações introduzidas pelo relator, o deputado Eduardo Cunha, no texto do MP? Eu não sei precisar. Agora, essa, como várias MPs, não era incomum, como mencionei, o governo deixar pontas soltas, até às vezes a Receita colocava de propósito, e a gente ter que ajustar via relator no Congresso. Isso aumentava o famoso custo do Congresso. Certo. E nesse caso específico, sabe se teve alguma troca de vantagem, por favor, com aquela história, mesmo que não tenha tido explicitamente, deve ter ficado o compromisso nosso e de outras empresas para apoiar. Ou explícito ou implícito, deve ter ficado o compromisso. É aquela história, não tem como o cara apoiar você no Congresso sem criar, ou ele já pede, ou ele cria expectativa para depois. Esse caso específico, eu acho que o Cláudio pode precisar como foi esse tipo de compromisso, entendeu? E com certeza, se houve compromisso, ele foi autorizado e pago ou pela Braskem ou pela construtora internacional. Como é que está o regime de tributação agora? Eu acho que ficou isso, eu acho que continua isso. Eu acho que continua isso, é um crédito presumido que você... 9% sobre... Mas é o seguinte, como você abate desse imposto, o imposto que você vai pagar lá, então na prática... Você acaba ganhando alguma passada, alguma coisa. Na prática é o seguinte, como foi calibrado esse crédito presumido, a Receita calibrou para ser mais ou menos... com o crédito presumido você fica mais ou menos na alíquota dos outros países, que é menor do que o Brasil. Então, você paga nos outros países com crédito presumido para que você não tenha que pagar aqui só quando depois gera o resultado. Se gerar um saldo. Aí você... Se não tivesse, teria que pagar 34%, né? Exatamente. 34%. Não, você abate do imposto que você pagou no país quando você tem a boa de bitributação. Sim. Essa é uma daquelas coisas, quer dizer, na verdade você cria dificuldade, e na cabeça do governo, e com o seu interlocutor, o cara está resolvendo um problemaço para você, e você fica com a dívida para pagar isso na campanha. Entendeu? E esse é um dos assuntos que, por exemplo, na época, esse é um daqueles assuntos que, com certeza, o coordenador era o Jucá, no Senado. Na Câmara foi o Eduardo. E perante o governo federal, esse assunto foi tratado com o Guido Mantega. Foi. Esse assunto foi Ministério da Fazenda. E, vamos dizer assim, era um dos tantos assuntos que se resolvia em conjunto.
um dos tantos assuntos que eu e outros, da mesma maneira que por conta desse assunto, ele achava que a gente era obrigado a doar, com certeza outras empresas ele via da mesma maneira. E com certeza na hora de 2014, quando ele foi pedir doação, ele usou esse argumento aí. Com a gente não precisou usar porque já tinha quase um revólver, não precisava mais. Senhores, tem algum acréscimo, doutor? Vou por encerrado o depoimento.